Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Iniciando um novo ano, espero que de fato nós possamos viver novas coisas de maneira nova. Eu sempre falo que a nossa caminhada cristã ela avança. Eu gosto muito daquele provérbio que está lá, provérbio 4:18, que fala que a nossa caminhada é como o sol da alvorada que vai brilhando cada dia mais. Então a nossa trajetória cristã é uma caminhada dia após dia de fé e perseverança na verdade de Cristo Jesus, na verdade do Evangelho. Então nós iniciamos um novo ano, não apenas como o mundo faz, né? Cheio de simpatias e isso e aquilo para que o ano tenha coisas novas. Não, que nós possamos agir de maneira diferente, que nós possamos agir de uma maneira nova durante esse ano, que é nos rendendo cada vez mais à verdade de Deus, às verdades do Evangelho, nos sujeitando a essa vida. Então eu já desejo aí um 2022 transbordante da graça de Deus, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu oro que durante esse ano eu e você possamos nos render cada vez mais às verdades do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos aí nos nossos 120 dias para mudar sua vida. Concluiremos esse período de imersão nas cartas do Novo Testamento nesse mês. Vamos até o dia 28. Estamos realizando a leitura da carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com você os versículos 17 ao 20. Está escrito assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos vendo aí na carta aos Hebreus o quanto fala sobre Melquisedeque. Não temos muitas informações sobre Melquisedeque, né? Ele é citado lá em Gênesis, se você ler Gênesis capítulo 14, quando Abraão está voltando de uma guerra, ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque o abençoa e então ele entrega os dízimos dos despojos da guerra a Melquisedeque. E aí nós vemos na carta aos Hebreus o tempo todo o escritor aos Hebreus explicando que Jesus é um sumo sacerdote superior. Jesus não é da ordem de Arão, mas Jesus é da ordem de Melquisedeque. Ou seja, para mostrar que a promessa que Deus fez a Abraão que é a promessa da nova vida, é a promessa da salvação, é a promessa da nossa redenção. Começa lá em Abraão, não com a lei de Moisés, mas lá em Abraão, 430 anos antes da lei de Moisés. Lembrando que a carta aos Hebreus, o nome já diz, foi escrita para quem? Para os hebreus. Então, a eles foi entregue a lei de Moisés, a eles foi entregue as profecias. Então, quando o escritor fala claramente sobre essas verdades, é muito nítido, é muito vivo para os hebreus todas essas coisas. Por quê? Porque eles conheciam as escrituras, eles conheciam toda a história da vida deles, eles conheciam tudo o que Deus havia feito. Então, amados, quando nós vemos aqui, lemos esses versículos e vemos que Deus, querendo mostrar a sua
a natureza imutável do que? Do seu propósito. Qual era o propósito? Não era simplesmente entregar a lei de Moisés, mas era dar uma nova vida. Quando nós lemos nas profecias, nós vemos: e então chegará o tempo em que eu darei um novo coração a vocês. Imprimirei a minha lei nos seus corações e na sua mente. Amados, essa é a realidade da nova aliança. Não é simplesmente seguir regras exteriores, mas é estarmos unidos a Cristo Jesus, termos recebido essa nova vida, esse novo coração, essa nova natureza. E aí eu acho interessante aqui porque fala assim, ó, nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui para os hebreus era muito claro, porque eles estavam muito acostumados com a lei, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes. Eles sabiam muito bem o trabalho do sumo sacerdote de representar cada um deles em favor, né? O sumo sacerdote entrava em favor do povo, em favor de si mesmo e em favor do povo. Oferecia os sacrifícios em favor do povo. Então, quando fala sobre sumo sacerdote, para os hebreus era algo que estava muito claro. Eles entendiam muito bem. E aí vem dizendo assim, olha, Jesus, ele tornou-se o sumo sacerdote para sempre. Só que não é um sumo sacerdote na linhagem de Arão, como vocês estão acostumados. Ele veio como sumo sacerdote de coisas superiores. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que foi prometido lá em Abraão se cumpre em Jesus Cristo. E nós temos todas essas promessas, toda essa esperança como âncora da alma, firme, segura, porque sabemos que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, ele nos substituiu e ele foi e é o vivo caminho para nós até Deus. Não precisamos mais das ofertas, dos sacrifícios realizados pelos sumos sacerdotes. Agora nós podemos crer naquilo que Jesus Cristo fez, na obra completa que ele fez, na expiação completa que a obra de Jesus Cristo trouxe para nós, e podemos manter como esperança viva, como âncora da nossa alma, tudo o que Cristo fez. Mas eu encorajo você a manter viva na sua mente e no seu coração os benefícios da obra redentora que Cristo Jesus, a expiação completa que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus conquistou para nós. Nós precisamos o quê? Nos refugiar nele, manter viva a nossa esperança nele, tomar posse de tudo o que Cristo conquistou. E eu encorajo você a fazer isso. Que durante esse ano, mais do que nunca, você cresça no conhecimento de Cristo Jesus e permita que o Espírito Santo mesmo aperfeiçoe a sua fé. Que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade, guie a sua mente e o seu coração para as verdades do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque temos uma esperança. Ah, Senhor, muito obrigada porque podemos nos refugiar em Ti, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela obra completa, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus em nosso favor. Muito obrigada porque o Senhor nos substituiu, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigada porque o Senhor tomou sobre si o castigo que era para ser nosso e em troca o Senhor nos deu paz. Muito obrigada porque nós podemos estar seguros nessa verdade, Senhor, e vivermos a partir dessa verdade, Pai. Nos ajuda a vivermos em completa rendição ao Senhor, em completa rendição ao que o Senhor fez, em completa rendição à sua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, a respeito da sua verdade, que quando nós lermos a sua palavra, o Senhor mesmo nos guie em toda a verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados,
Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.